Olá pessoal! No cinema moderno, a computação gráfica é amplamente utilizada. E não é só em filmes de ação. Hoje em dia, os efeitos visuais são usados até mesmo em simples dramas para, por exemplo, envelhecer ou rejuvenescer atores. E isso sem falar nas sagas de super-heróis, nas quais a proporção de uso da computação gráfica pode chegar a quase 100% do filme. No vídeo de hoje, queremos mostrar para vocês as pessoas que interpretaram os personagens fantásticos no set de filmagens. Quer ver como eram os dinossauros de Jurassic Park? Ou os personagens de Alice no País das Maravilhas antes da edição? Então assista o vídeo até o fim. Vamos lá! Dumbo. Em 1941 foi lançado nos cinemas o comovente desenho animado Dumbo, o quarta longa-metragem da Disney. Como todos os desenhos animados daquela época, ele consistia em uma animação desenhada, ou seja, na filmagem quadro a quadro de imagens feitas à mão. Agora que o estúdio anda fazendo remakes de seus antigos sucessos, a tecnologia mudou muito. Por exemplo, no Dumbo, dirigido pelo famoso diretor Tim Burton, que saiu no ano passado, a computação gráfica foi usada amplamente. É claro que desenhar personagens do zero seria muito difícil. Normalmente, atores são chamados nessa situação. No set, eles imitam os movimentos do personagem. Então, essa base é usada para a posterior renderização do personagem em complexos programas gráficos. Aqui, por exemplo, você pode ver o ator que interpreta o Dumbo durante as filmagens do filme do Tim Burton. É claro que ele não participou de todos os momentos. As cenas do voo do pequeno elefante, por exemplo, foram filmadas usando construções especiais similares a um teleférico. O trabalho foi verdadeiramente grandioso. Só para se ter uma ideia, o filme conta com 1.150 tomadas com animação gráfica. E, obviamente, não foram apenas o elefante com sua pele enrugada e seus olhos quase humanos que foram desenhados. As tarefas dos animadores também incluem a criação de muitos cenários, como o território do circo itinerante, por exemplo. Guardiões da Galáxia. Lembram do Rocky Raccoon do Guardiões da Galáxia? É aquele mesmo que surpreendeu todo mundo com suas fantásticas habilidades de atirador. Oh, yeah. Obviamente, não havia nenhum guaxinim diante das câmeras. Em vez dele, atuava esse cara aqui. Na verdade, parece que, de alguma forma, ele até se parece com aquele animal fofo, né? Mas, falando sério, esse ator teve que trabalhar muito. Durante a filmagem, ele andava de cócoras pelo set para ficar da altura de seu personagem. Além disso, ele tinha que imitar o jeito excêntrico do Rocky, para que, mais tarde, os profissionais dos efeitos especiais o usassem como base para as expressões faciais do personagem. James Gunn, o diretor do filme, chegou a ir a uma das cerimônias de estreia do filme com um guaxinim de verdade, chamado Oreo, no ombro. Durante o processo de edição, foi ele quem serviu de modelo do personagem para a equipe de animação. Eles o observaram de perto por muitas semanas para poder refletir no personagem fictício o comportamento de um animal de verdade. Game of Thrones. Para alguns dos personagens desta série, os poderosos dragões são como gatos domésticos para as pessoas normais. Normalmente, as criaturas que cospem fogo aparecem na tela junto com a personagem Daenerys Targaryen, a principal domadora desses animais ferozes. Na história, Daenerys possui 3 desses bichinhos de estimação chamados Drogon, Viserion e Rhaegal. Nós os vemos pela primeira vez no final da primeira temporada, quando esses dragõezinhos nascem da fogueira funerária de Drogon. As criaturas míticas crescem aos poucos e logo, no lugar daqueles bebês minúsculos, aparecem enormes monstros cuspidores de fogo capazes de causar pânico em uma vila inteira. Os estúdios de efeitos visuais Blue Bolt e Pixelmondo foram desafiados a criar os personagens da maneira mais detalhada possível sem ter um modelo real ao qual recorrer. Os dragões não são como um guaxinim que pode ser observado e fotografado de todos os ângulos possíveis. Durante a fase de criação dos dragões, a equipe de animação chegou a utilizar um frango resfriado para tentar reproduzir os movimentos dos personagens míticos. Resumindo, no processo de criação da aparência dos dragões, os animadores tiveram que suar muito a camisa e fazer alterações constantes no trabalho já feito. Por exemplo, em algum momento os artistas perceberam que os espinhos no pescoço dos dragões
dragões eram muito longos. Os animais inevitavelmente se machucariam ao virar a cabeça, então tiveram que fazer ajustes. A partir da terceira temporada, os dragões já eram grandes o suficiente para cuspir fogo. Para fazer isso, a equipe de efeitos especiais usou lança-chamas reais, disparando-as contra um fundo preto. Mas isso não é nada. As maiores dificuldades começaram quando a atriz Emilia Clarke teve que voar com os dragões e interagir muito mais com eles. Para isso, os especialistas construíram vários simuladores de voo com formatos que lembravam vagamente as costas de um dragão. O primeiro protótipo do aparelho, no entanto, parecia mais uma atração em um parque de diversões infantil. Mas o que isso virou após o trabalho dos animadores só pode ser chamado de uma obra-prima da animação computadorizada. Ainda mais porque existem nesta série muitos outros personagens criados com a ajuda dessas tecnologias modernas. Alice no País das Maravilhas. Esse é mais um fantástico remake de um clássico filme da Disney, dirigido por Tim Burton. Se bem que ele próprio considera seu trabalho uma obra independente, que nada tem a ver com as animações anteriores. Seja como for, a situação aqui é um pouco diferente da do Dumbo, afinal, em Alice, a maioria dos personagens principais são atores reais. Mas tem um problema: o tamanho ou as proporções de seu corpo variam muito. Tem hora que a Alice é pequena, outra hora está enorme. A cabeça da Rainha Vermelha é demasiadamente grande para seu corpo, e os olhos do Chapeleiro são várias vezes maiores do que os de uma pessoa comum. É engraçado ver, por exemplo, como foram filmadas as cenas com os excêntricos irmãos gêmeos Tweedledee e Tweedledum. No set, eles usavam roupas verdes redondas e andavam em pernas de pau especiais para parecerem significativamente mais altos do que Alice. Mais tarde, na fase de animação, esta imagem foi trabalhada e transformada em divertidos personagens esféricos. Além disso, muitos personagens em Alice também foram desenhados quase do zero, como por exemplo alguns soldados do exército da Rainha Vermelha, o gato risonho, os cervos e, o mais importante, o monstro Jaguardarte. No set, no lugar deles, atuaram atores com as já conhecidas roupas verdes com tecnologia de captura de movimento. Jurassic World. Ok, já vimos como foram feitos os dragões, agora vamos passar para os dinossauros. A tecnologia aqui é um pouco diferente, afinal, a maioria dessas criaturas anda pelo chão, em vez de voar e cuspir fogo. Por isso, em vez desses animais há muito extintos, no set trabalharam atores com modelos das cabeças desses animais, as quais depois ganharam vida na mão dos especialistas. O curioso é que os atores tiveram que imitar a forma dos dinossauros se moverem, por exemplo, os seus característicos movimentos bruscos com as patas dianteiras. Mas esta é apenas uma pequena parte do universo Jurassic Park. Uma parte significativa dos animais maiores, incluindo o novo e mais perigoso dinossauro, o Indominus Rex, foi desenhada pelos profissionais da companhia ILM, sem quaisquer modelos auxiliares. Durante as filmagens de cenas de interação desse gigante com as pessoas, apenas fundos verdes eram vistos em cena. Foi neles que as imagens do predador em movimento foram posteriormente sobrepostas. Deadpool. Antes do lançamento de Deadpool, os fãs de filmes de super-heróis provavelmente nunca viram uma mistura tão bem feita de ação, ficção científica e comédia. E as tomadas da gravação do filme não são menos engraçadas do que algumas de suas cenas. É claro que o personagem principal, interpretado por Ryan Reynolds, não mudou muito durante a edição, afinal, ele já atuou no set com seu traje vermelho e preto, que é uma marca registrada. Mas os personagens ao seu redor passaram por grandes mudanças, alguns deles pareciam bastante ridículos durante as filmagens, como por exemplo o ator André Tricoté com um traje cinza como um mergulhador e um capacete engraçado com sensores de captura de movimento. É até difícil imaginar que, depois, essa pessoa se tornará o poderoso mutante Colossus. Alguns internautas comentaram o seguinte sobre a filmagem: é muito parecido com o jeito que eu brincava de super-herói no quintal com amigos quando era criança. Pois é, parece mesmo. Han Solo, uma história Star Wars. Kira, you and I will be working much more closely. Os criadores do 10º filme da saga Star Wars também usaram muitos efeitos interessantes. Alguns de seus personagens atuaram com roupas verdes e armaduras de ferro, como por exemplo o androide do Lando, o L337. Posteriormente, na fase de edição, os especialistas deixaram as áreas verdes transparentes e acrescentaram muitos detalhes adicionais à armadura. O resultado foi uma representação muito verossímil de um robô que não precisou ser trazido à vida, já que graças ao trabalho dos atores, eles já o moviam. Os efeitos visuais não pararam
pararam por aí, é claro. A maioria das paisagens também foi desenhada em computador. A explosão merece atenção especial. Ela foi filmada primeiro dentro de um pequeno aquário, depois transferida para o cenário de montanhas já pronto, feito com computação gráfica. Outro detalhe curioso foram os cães corellianos. Você pode achar que eles também foram completamente desenhados no computador, mas isso não é bem assim. Na verdade, as criaturas foram interpretadas por 4 cachorros de verdade, das raças Doberman e Inuit do Norte, vestidos em trajes especiais. Posteriormente, sua aparência ainda foi refinada pela equipe de efeitos visuais, é claro, mas sua base já estava pronta no estágio principal das filmagens. Planeta dos Macacos, a Guerra. Sim, algumas teorias da evolução afirmam que o homem descende do macaco, e em muitos primatas, como nos chimpanzés, por exemplo, podemos realmente reconhecer algumas características humanas, mas ainda é impossível ensiná-los a atuar, pelo menos por enquanto. Portanto, no set da popular série de filmes Planeta dos Macacos, os personagens principais são, naturalmente, atores comuns. Muita coisa mudou desde o lançamento do primeiro filme da saga. A diferença é óbvia até entre o Confronto, que saiu em 2014, e A Guerra, de 2017. No filme mais recente, o progresso nos efeitos visuais é incrível. Em primeiro lugar, ele pode ser visto no detalhamento das expressões faciais e dos pelos dos animais. Para transmitir as emoções do ator real para o rosto do chimpanzé, foram usadas uma variedade de sensores e tecnologia de captura de movimento. A imitação ficou tão precisa que na versão final são até perceptíveis as peculiaridades da atuação de um ou outro ator. Os efeitos do filme foram feitos pelo conhecido estúdio WETA, que se consolidou no trabalho com personagens de macacos em 2005, quando fez o King Kong. O Hobbit, a Desolação de Smaug. Você provavelmente já ouviu falar que O Senhor dos Anéis e O Hobbit sempre foram filmados na Nova Zelândia, e por uma boa razão. Desde o início, o diretor Peter Jackson queria mostrar na tela não apenas mundos desenhados em um computador, mas também paisagens reais. É claro que, em muitos casos, eles adicionaram algo à paisagem natural para dar mais vida, e algumas cenas chegaram a ser desenhadas nos editores de imagem. Por exemplo, no filme O Hobbit, A Desolação de Smaug, a escura floresta das trevas foi criada usando árvores de espuma com casca de látex. Já a cidade do lago foi construída a partir de várias dezenas de edifícios com fundações móveis e cobertos com neve falsa feita de um sal especial. Os figurinistas também tiveram que suar. Para os moradores da cidade do lago, por exemplo, várias centenas de vestes foram criadas. Elas foram inspiradas na aparência de camponeses nas pinturas de artistas russos. Além disso, mais de 700 perucas e algumas centenas de barbas foram feitas para os personagens do filme. No entanto, alguns elementos não podem ser reproduzidos na vida real. Portanto, às vezes os atores tiveram que lutar contra aranhas invisíveis ou vilões com capacetes verdes no chroma key. A Bela e a Fera. E olha só, ao lado da princesa da Disney, Bella, está exatamente o mesmo mergulhador do Deadpool. Se trata obviamente da tecnologia de captura de movimento que é muito comum no cinema moderno. Foi graças a ela que o ator Dan Stevens passou de um belo jovem a um monstro enorme. Além disso, plataformas foram colocadas nos pés do ator para aumentarem a sua altura. Sob o figurino foram escondidos muitos enchimentos, como por exemplo nos ombros e nos quadris. Espera um pouco, você quer ver algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono, apenas ação, apenas aventuras, perseguições e brigas, confissões de amor e traições repentinas. Não acredita na gente? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não se esquece de se inscrever.